Um dia desses eu tava aqui lendo alguns comentários na página e eis que eu me deparei com esse aqui. Página tendenciosa. Coloca o Trump de vermelho de forma pejorativa. Nosso Trump jamais será vermelho. Comunista! De iPhone, inclusive. Fecha aspas. Nesse vídeo eu resolvi então contar pra vocês um pouco sobre a história do porquê, o que há por trás dos símbolos dos partidos nos Estados Unidos. Bora lá? Os partidos nos Estados Unidos são representados basicamente por duas cores, o azul e o vermelho. O motivo é óbvio, são as cores da bandeira. Mas os partidos nem sempre foram representados pelas mesmas cores na história. A primeira vez que essa distinção foi feita foi durante a Guerra Civil Americana. Nos mapas da época, o sul escravocrata, com maior influência do Partido Democrata, começou a ser representada pela cor vermelha. Já o norte, sob a liderança de Abraham Lincoln, que era um republicano, era geralmente representado pela cor azul. Em 1888, as cores foram usadas pela primeira vez, de fato, para distinguir os partidos. Benjamin Harrison, que era um republicano, o mesmo partido de Lincoln, era retratado com azul, enquanto seu oponente democrata, Grover Cleveland, era representado com a cor vermelha. Vale lembrar que, nessa época, o partido considerado mais conservador era o Partido Democrata, enquanto o Partido Republicano representava os ideais mais progressistas da época. No fim do século XIX, o Texas tentou, inclusive, utilizar o sistema de cores para ajudar a população hispânica e quem não sabia ler a votar. Se você quisesse votar no Democrata, você marcava o quadrado vermelho. Já se quisesse votar no Republicano, você marcava o quadrado azul. Mas esse sistema não durou muito tempo e não foi replicado em outros estados. Na primeira metade do século XX, o espectro político dos partidos foi invertido. Os democratas passaram a ser considerados progressistas, de esquerda, enquanto os republicanos se tornaram conservadores, de direita. É muito por isso, pela simbologia da esquerda e da direita, que até os anos 80 os democratas eram majoritariamente representados pela cor vermelha, enquanto os republicanos eram representados pela cor azul. Essa representação passou a ter mais força com a popularização da TV a cores nos Estados Unidos. Em 1976, o NBC Nightly News, uma espécie de jornal nacional deles, criou uma novidade para a noite de apuração da eleição daquele ano. No estúdio, colocaram um mapa do país que mudava de cor a depender dos resultados que iam chegando dos estados. Se Gerald Ford, republicano, vencesse um estado, ele ficava azul. Se Jimmy Carter, democrata, vencesse outro, ele ficava vermelho. Esse esquema fez tanto sucesso que nas eleições seguintes, todas as emissoras passaram a fazer o mesmo. Na vitória esmagadora de Ronald Reagan, David Brinkley, um repórter da NBC, chegou a dizer que o mapa dos Estados Unidos parecia uma grande piscina suburbana, em uma referência aos eleitores de classe média alta de Reagan. Mas depois dos anos 80, as emissoras de televisão e os jornais deixaram de concordar sobre quais cores deveriam representar cada partido, uma vez que os próprios partidos não tinham uma cor oficial. A CBS e o New York Times, por exemplo, passaram a inverter. Azul para os democratas, vermelho para os republicanos. A revista Time e o Washington Post seguiram o esquema antigo. Republicanos azuis, democratas vermelhos. Já a ABC chegou a usar o azul para os democratas e o amarelo para os republicanos. A NBC foi por outro caminho. O candidato da situação era azul e o da oposição, vermelho. Foi só em 2000 que as emissoras chegaram a um consenso. A eleição daquele ano não foi uma eleição comum. Com um resultado muito apertado, emissoras chegaram a anunciar a vitória de Al Gore. That is a very, very, very important state for Al Gore. Depois voltaram atrás, afirmaram que o Bush teria ganhado. Uh-oh, something's happened. George Bush is the president-elect of the United States. He has won the state of Florida, according to our projections. Depois voltaram atrás de novo e falaram que não dava para saber. E essa agonia durou mais de um mês, com recontagens e denúncias de fraudes eleitorais. Como o mapa dos delegados passou a aparecer cotidianamente na TV, com acompanhamento do caos que foi a apuração daquele ano, as emissoras acabaram convergindo para o mesmo esquema de cores. Os democratas passaram a ser representados pelo azul e os republicanos pelo vermelho. Foi essa eleição também que cunhou o termo Blue State e Red State, estados azuis e vermelhos, para indicar aqueles ganhos pelos democratas e pelos republicanos. We have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states.
We are and always will be the United States of America. De lá para cá, isso se tornou um consenso. Até mesmo os partidos passaram a usar mais essas cores. Se você entrar agora no perfil do Partido Republicano, GOP, verá que eles usam vermelho, assim como os democratas usam um azul. Pois é muito diferente do Brasil. Aqui, o vermelho é associado à esquerda e à centro-esquerda, enquanto o azul geralmente representa partidos de direita e de centro-direita. Mas é isso. Os Estados Unidos adoram ser os diferentões em tudo. E não se esqueça, curta, compartilhe e siga o canal no YouTube para receber mais conteúdos como esse. Até mais. I'm from a red state. I'm from a blue one. We met in the middle and don't see eye to eye. She's a bleeding heart.